Sejam muito bem-vindos a mais um IBESG Talks, o videocast do Instituto Brasileiro de ESG. Eu sou o Rafael Ávila, CEO do Sustentabilidade Agora e conselheiro do IBESG, e tenho o prazer de ter aqui comigo a Fê Grotera e a Fabiana Caricati, do Anavilhanas Jungle Lodge. Hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade num hotel que eu tenho uma vontade incrível de conhecer, e vai ser muito legal ouvir um pouco da experiência da Fê, que já esteve por lá, e da Fabi, que toca esse projeto sensacional. Eu sou branco, tenho 1,79, 38 anos, cabelos e olhos castanhos, estou com uma camiseta rosa polo e estou aqui no meu escritório com alguns livros e utensílios em uma estante atrás de mim. Vou passar a palavra para a Fê se apresentar e em seguida para a Fabi. Olá, Rafa, super prazer estar aqui, adoro apresentar o IBESG Talks, essa editoria de turismo que a gente tem aqui. Fabi, muito prazer, que bom que você aceitou, assim, vai ser realmente muito legal escutar um pouco dos bastidores, né, de como tudo isso aconteceu, a história desse hotel maravilhoso. Eu sou a Fernanda, sou consultora de marca e sustentabilidade especializada no setor de turismo e hospitalidade. Tenho pele clara, cabelo claro, tô com uma camisa begezinha e atrás de mim tem plantas e uma porta de vidro. Fabi, vou passar um pouquinho para você se apresentar. Então, vamos lá, eu sou a Fabiana Caricati, eu sou sócia fundadora do Anavilhanas Lodge, que é um hotel no meio da floresta amazônica, no estado do Amazonas. Eu estou nessa há 18 anos. Sou formada em administração, tenho uma pós em sustentabilidade e estou nesse desafio de preservar a floresta há alguns anos. Eu sou morena, com a pele um pouco clara, eu estou vestida de camiseta branca e meu cenário aqui atrás é a floresta. Uma floresta maravilhosa, né, que eu tive o prazer de conhecer. Eu conheci a Fabi quando eu fui fazer o curso de sustentabilidade no INSPER em São Paulo, e tive a alegria da Fabi estar na nossa classe, né, e desde o começo do curso a Fabi falava que eu tenho um hotel, e todo mundo, a gente vai fazer uma viagem de formatura para esse hotel, todo mundo juntos para esse hotel. E no final do curso a gente conseguiu se organizar e fomos todo mundo, há 2 meses atrás, passar uns dias no Anavilhanas, e realmente foi uma experiência assim, incrível. É uma imersão na natureza mesmo. E é uma aula, assim, né, além da hospitalidade, que eu achei que esse é um diferencial muito lindo, porque é uma imersão na natureza, o hotel, a arquitetura, mas tem toda a parte do ser humano, que fazemos parte da natureza também, mas tem todo o carinho, todas as pessoas que estão por lá, todos os colaboradores, né? Então, realmente, assistir tudo isso, participar, experienciar tudo isso foi muito, muito, muito bacana. Fabi, queria perguntar para você como tudo isso começou, né? Você acabou de falar que foi há 18 anos atrás, então como é que foi tudo isso? Bom, era assim, era jovem, mais corajosa do que eu sou hoje. Eu era recém-casada, eu tinha acabado de morar com meu marido e eu trabalhava no Unibanco. Eu já tinha passado por PepsiCo, Giovanna Baby, um Instituto Sou da Paz, eu já tinha passado por algumas empresas. E aí, naquele momento, num bate-papo, assim, totalmente descontraído, eu comentei que eu queria ter meu próprio negócio e que queria fazer alguma coisa que fizesse mais tivesse mais sentido, para o meu dia a dia, do que trabalhar num banco. Nada contra os bancários e banqueiros, mas eu queria algo que fosse diferente. E aí o Guto, que é o meu sócio e meu marido, falou, olha, eu entro nessa, na época ele era analista financeiro da Intel, então também, né, essa parte financeira, e aí a gente começou a pensar o que faria sentido, né, o que seriam coisas legais e tal, e nós dois estudamos no Santa Cruz, que é uma escola muito humanista, que tem um cuidado muito grande com, eu diria, as pessoas, o entorno e a nossa pegada na humanidade, né. E aí, uma das coisas que a gente sempre falou é assim, a Amazônia, o que está acontecendo com a Amazônia, o que vai sobrar da Amazônia, e era uma preocupação. Aí ele falou, cara, é a nossa chance de fazer alguma coisa na Amazônia. E aí
era um leque muito amplo, essa qualquer coisa na Amazônia. A gente falou, cara, por que a gente não trabalha com hospedagem na Amazônia, né? A gente foi pesquisar, viu que os hotéis que existiam ali, eles eram muito focados a um turismo de aventura, com muitas aspas, mas eles eram pouco focados em hospitalidade, em conforto, no bem servir. E a gente falou, por que a gente não vai nesse nicho aí, de atender bem, com conforto, no meio da floresta? Foi daí que nasceu a ideia, e aí depois disso a gente foi trocando ideias com mais pessoas, e com o Pablo, que foi o arquiteto do projeto, e aí a coisa foi ganhando corpo para chegar onde a gente está agora. Maravilhoso. Inclusive, a arquitetura é um ponto à parte diferencial maravilhoso mesmo. Os quartos, em todo lugar no hotel, você parece realmente que está abraçado por essa floresta aí que está atrás da Fabi, né? E esse foi um dos pontos, assim, quando a gente brifou para falar da arquitetura e como a gente imaginava, a gente queria muito que fosse um projeto que fosse escondido. A gente nunca almejou que fosse algo grandioso, que as pessoas dissessem, uau, que arquitetura exuberante. A gente acreditava que seria muito mais rico, no sentido mais amplo dessa palavra, que ele fosse integrado, que ele respeitasse um pouco toda a cultura indígena e que a gente conseguisse colher dali alguns elementos que fizessem sentido. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com o pé direito alto para que haja ventilação, com muitas janelas sem vidro, só com telas para que o vento circule. A gente aproveitou palafitas para que a gente destruísse o menos possível a floresta embaixo. A localização, a implantação dos chalés foi toda pensada para que não tivesse nenhuma espécie importante ali perto que não pudesse danificar. Então, a gente foi desenhando onde ficaria cada chalé. Então, teve todo um cuidado para que isso acontecesse da melhor forma possível. Além, é claro, de respeitar a APP e toda a parte de regulamentação que é tida pelo IPAAN, que é o órgão que regulamenta o Amazonas, e o ICMBio, que é o órgão federal que cuida aqui da nossa área. Eu estou aqui maravilhado pensando, né, porque quando você entra, para quem ainda não foi como eu, se você entra no site, né, se você vê as fotos, assim, você realmente tem essa impressão da imersão na natureza, né, de você estar de fato lá dentro da floresta e me parece, sem poder ter falado da experiência própria, de que você tem essa coisa da imersão. E junto com a imersão você colocou um ponto bom, Fabi, que me interessa muito em conhecer mais, entender mais esse processo de vocês, né, que é tornar a comunidade local como protagonista, né, ter o envolvimento da comunidade local. Porque muitas vezes a gente vê esses empreendimentos que chegam em lugares que são mais ermos, mais distantes, e às vezes eu acho que isso falta. E é uma coisa tão importante, né, porque movimenta a economia, movimenta a cultura, movimenta as pessoas como um todo do entorno, levando, acho que muito mais desenvolvimento como um todo e enfim, participação, né? Porque se você tem um empreendimento que não tem a participação de quem está em volta, eu acho que é um, entre aspas, problemão. E eu acho muito legal que vocês tenham esse foco, queria ouvir um pouco mais dessa história sua. Assim, Rafa, desde o começo, tudo foi construído em conjunto, assim, eu diria, porque Guto e eu não somos arquitetos, não somos engenheiros e nunca tínhamos sido empreendedores. Então, muita coisa a gente foi aprendendo em conjunto. E eu acho que essa clareza de que a gente não sabe muita coisa e que a gente tem que ouvir o outro para que ele passe para a gente o que ele saiba, para que juntos a gente construa, faz muito sentido e fez muito para a gente. Então, assim, quando eu falo em comunidade, nós nos tornamos comunidade também, né? Então, a gente se mudou para cá, eu fui morar dentro da cidadezinha de Novairão, morei numa casinha local, aí depois a gente construiu um chalé protótipo para entender como é que funcionariam com as pessoas que trabalhariam ali, quantas pessoas precisariam, quanto tempo levaria. Então, desde o começo, existe essa coisa de a comunidade sermos nós e nós ser uma coisa recíproca, né? E eu acho que isso é um cuidado que qualquer empreendimento deveria ter. Eu acho que essa é a primeira coisa. E aí, partindo de um olhar que o outro tem que ter os mesmos direitos e os mesmos benefícios que os meus, assim como as mesmas responsabilidades, você já trata essa relação de uma maneira muito igualitária, e eu acho que isso também foi uma das grandes diferenças nossas. Então, desde o começo, a gente tinha uma preocupação de todo mundo ser CLT.
A gente tinha uma grande preocupação em ter mulheres, a gente tinha uma grande participação de pessoas que eram analfabetas poderem participar do projeto, de, sabe, formar a equipe. E aí, como fazer isso de uma maneira íntegra e que eu respeitasse o outro, né? E aí que a gente foi desenvolvendo algumas técnicas no dia a dia. E quando eu digo a gente, sou eu e o Guto mesmo, 4 anos aqui, fazendo implantação, treinando gente, formando pessoas. Então, a gente falava assim, olha, que referencial eu trago para uma mulher indígena que nunca teve uma cama, para ela saber fazer uma cama da hotelaria, que nós sabemos que tem 1 milhão de camadas, e protetores, e pillowtops, e lençol 1, lençol 2, e etc, etc. E aí a gente foi pensando assim, olha, eu preciso trazer tal repertório, eu preciso tirar um pouco de sarro daquele exagero, como é que alguém na Amazônia, num lugar tão quente, precisa de tanta coisa? E aí a gente foi, assim, usando as ferramentas que a gente tinha, construindo, até a pessoa se apropriar daquilo e falar, nossa, faz sentido, legal, eu vou levar isso a sério. Então, eu acho que tem algumas coisas que foram feitas e que existe uma complexidade do dia a dia mesmo. Mas acho que uma mais importante é esse respeito em leis trabalhistas, em selecionar pessoas, em respeitá-las, em tratá-las como iguais, que eu acho que isso faz toda a diferença. O Rafa, só trazendo um adendo aqui, né? Isso dá muito para sentir lá. Eu acho que uma das coisinhas mais especiais, né, de ter estado lá é ver esse time Anavilhanas, né, acontecendo, né? Desde os guias até a recepção e etc. Eu perdi meu óculos no meio da trilha. Eles me mandaram uma mensagem super simpática 2 semanas depois. Fernanda, achamos o seu óculos, sabe assim, e com super... quando a gente pensa, né, assim, em hotelaria e etc., tem todo o tom de voz, né? Então eu acho que isso é muito legal também, entender o tom de voz de todos, assim, e dos hóspedes para com os colaboradores, dos colaboradores para com os hóspedes, de todo mundo ali. Então é uma cultura mesmo criada, é um sistema criado, assim, em cima mesmo do que a Fabi falou, né, do respeito. Então é muito especial, é muito legal mesmo essa parte do hotel. E só uma coisa, Fê, que eu achei incrível, Fabi, a preocupação de vocês de terem morado, né, antes, para justamente conhecer mais da cultura local, de estar mais inserido. Eu acho que isso, a gente está falando, obviamente, aqui de boas práticas, né, sobre ESG e sustentabilidade como um todo, e é muito bom ouvir isso de você, que, cara, vocês tiveram essa preocupação com a comunidade local, e a gente tem inúmeros empreendimentos turísticos ao redor do Brasil como um todo que não tem. Que é isso, né? Se você não entende como é que a comunidade local pensa, como é que acontece o dia a dia, como é que você vai implementar um empreendimento que não impacte, ou impacte o mínimo possível, melhor do que isso, né? Impacte positivamente quem está lá, sem você entender e conhecer a realidade. Então, eu achei muito legal da parte de vocês de terem tido essa preocupação também. E acho que isso também fez muito significado para a gente, era importante para a gente também ter essa vivência, assim, não faria sentido se fosse de outra forma. Importante, deve ter sido maravilhoso também, né, Fabi? Eu acho que é bem legal morar na floresta, gente. Exato, exatamente, muito legal. Mas essa empatia, né, quando você entra numa nova cultura, essa curiosidade, esse interesse, esse respeito, essa empatia, super legal. Eu acho que tem também um lado que a gente esquece, que também é o lado das dificuldades, né? Que eu acho que é até legal, assim, trazer como dicas e contar um pouco para quem está ouvindo, porque a gente conta e tudo é tão legal, né? Mas tem um lado ali de dedicação, e não é nem só de dedicação, mas da gente pensar processos que aí no Sudeste ou em outras regiões do país são muito mais simples de acontecer. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de logística, né? Que é uma coisa que eu acho interessante, até para outros empreendimentos que queiram fazer e irem para essa pegada da sustentabilidade. Quando a gente escolhe um lugar ermo, um lugar no meio da floresta,
a gente tem um cuidado que é como eu vou trazer esses materiais desde a obra até o dia a dia da operação do hotel, para que a operação aconteça e de maneira que eu atenda um público muito exigente. Porque a gente está falando do Anavilhanas, que é um hotel de ticket médio alto, e atende bastante públicos, assim, AAA, como o mercado financeiro chamaria, usando um pouco essa referência aí que trazemos na bagagem. Mas, falando um pouco de logística, você tem uma questão, por exemplo, que grande parte das nossas mercadorias vem por água. Então, a gente tem barcos, e tem os barcos da cidade, que são os barcos regionais, que transportam 2 vezes por semana as mercadorias de Manaus até Novo Airão, que é o município que nós estamos. Então, para vocês imaginarem numa obra, como é que a gente consegue sacos de cimento, como é que a gente consegue o revestimento da parede. Isso tudo vem nesses barcos, nos porões desses barcos regionais, e tudo precisa ser muito organizado, porque eu só tenho acesso 2 vezes por semana, né? E só para vocês terem uma ideia, esse barco leva 8 horas navegando de Manaus até chegar até aqui. Então, esses são alguns desafios que, como a gente só vê, os louros também tem uma parte aí por trás cheia de dificuldades, que é importante compartilhar. Muito bom ouvir, Fabi. E aí eu queria aproveitar para entrar num dos pilares, né, que vocês têm, e eu recomendo que quem está assistindo a gente quer conhecer mais, depois entra lá, Anavilhanas, Jungle Lodge, tem uma parte de sustentabilidade que fala sobre 7 pilares, e a gente está explorando alguns deles aqui nesse bate-papo, que é justamente essa coisa da floresta em pé, né? Você já até falou bastante sobre a arquitetura como um todo, que vocês tentaram ser o mínimo invasivos possíveis, mas queria ouvir outras percepções, né, e outras formas de vocês manterem a floresta em pé. Como é que isso funciona no dia a dia aí do Anavilhanas? Bom, vamos lá. A gente tem uma parte grande com os resíduos que a gente gera, então a gente é 100% responsável por eles, até por estar tão deslocado de grandes centros. Então, para vocês terem uma ideia, 100% dos resíduos orgânicos que saem da nossa cozinha, né, dos preparos, eles são compostados. Então, nada é descartado, isso tudo é compostado. E aí, pegando um outro pilar, a gente usa esse composto para a nossa horta orgânica, que a gente também tem uma mini agrofloresta que oferece grande parte dos nossos alimentos aqui do hotel. Então, isso tudo é integrado e se conversa. A parte dos resíduos recicláveis, isso tudo a gente organiza, e a logística disso para as cooperativas também é feita por nós. Então, também a gente cuida dessa logística dos recicláveis. Mas, para vocês terem uma ideia, de todos os resíduos que a gente tem, 87% é 100% reciclado. Então, isso é um percentual alto para a hotelaria, é bastante importante. Além dessa parte da reciclagem, a gente tem um cuidado com a energia. A nossa energia, ela é produzida em usina solar. Hoje, 60% dela vem dessas usinas. A gente tem metas mais agressivas para aumentar esse percentual, mas 60% na Amazônia é um percentual significativo, porque embora a gente tenha uma incidência de sol muito grande, a gente tem que conectar essa energia na rede. E aí vocês imaginam as distâncias que essa energia precisa percorrer para que haja esse crédito, para que isso seja contabilizado. E aqui, como tem muita chuva, como vocês sabem, estamos na rainforest, a gente tem esses momentos em que a energia corta. Então, a gente não consegue também aumentar muito esse percentual por conta da Amazônia, mas já temos 60% de produção de energia limpa. A gente trabalha com a comunidade, como eu trouxe para vocês, então esse é um foco muito importante. A gente tem hoje praticamente 92% dos colaboradores são todos daqui. Então, todo mundo que a gente consegue contratar na região é contratado, a gente faz uma série de treinamentos, capacitações e oferece coisas muito além do dia a dia do trabalho. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma parceria com o Instituto em São Paulo, que faz aulas online de inglês para todo mundo. Então, uma camareira, se quiser fazer aula de inglês, ela faz. O manutentor, se ele quiser fazer aula de inglês, e tudo isso é organizado pelo hotel. Então, a gente tem esse cuidado com a comunidade própria, com os nossos trabalhadores aqui. E a gente tem a comunidade do entorno, né? Então, a gente tem uma parceria forte com 3 comunidades aqui, que é o Santo Antônio, o Tiririca e o Aracari, que são ribeirinhas, são comunidades que a maioria não está conectada nem com energia pela cidade, e o acesso é todo por água, né? Elas não têm estrada para chegarem até elas.
E essas comunidades, elas estavam numa situação de precariedade muito grande quando a gente chegou, e desde então a gente tem investido bastante ali para que as condições melhorassem. Então a gente já conseguiu alguns indicadores legais, que é a escolaridade. A gente conseguiu reformar 2 escolas, a gente conseguiu colocar energia solar nessas escolas, então agora eles têm ventilador, eles têm iluminação, um ambiente muito mais saudável para trabalhar, e a gente conseguiu colocar um freezer. E aí a merenda escolar passou a ser muito mais nutritiva, porque imaginem uma escola que não tem como armazenar comida fresca. Então todas as merendas são alimentos enlatados, processados, então a qualidade de alimentação era muito ruim, então isso também a gente melhorou com essa parceria. Além de levar hóspedes para conhecê-las e fomentar o artesanato ali, então eles estão com uma renda bastante importante desse artesanato que foi gerado com esses hóspedes que a gente leva para conhecê-las. Eu acho que eu passei por todas, mas se eu lembrar mais alguma coisa, eu conto para vocês. Eu tive na comunidade em Santo Antônio e foi muito legal mesmo, assim, tem uma escolinha lá, escolinha que, né, que a Fabi falou, e é muito legal realmente ver como eles, né, falando da mudança que uma empresa dessas, né, ou um hotel sempre num lugar afastado, assim, faz no entorno, né, realmente faz a diferença, tem essa responsabilidade de articular isso e também de se beneficiar, né, porque ali é uma troca, né, então realmente é super interessante. E eu estava lembrando aqui, Fabi, também do desperdício alimentar, né? Então, quando a gente vai no restaurante do Anavilhanas, é um show à parte, gente, porque assim, a comida é muito boa, é uma delícia, assim, e quase que toda a refeição é uma degustação, porque você vai escolhendo pratos e vai pedindo o que você quiser. Então, é realmente maravilhoso. Mas o que eu estava pensando é que a gente conversando lá na Vilhanas, parece que era buffet antes, e esse é um dos grandes problemas da hotelaria hoje com o desperdício alimentar, né? O buffet, a gente sabe que todo o consumidor, né, todos os hóspedes amam, querem, mas ele gera um desperdício enorme. Como é que vocês fizeram isso, Fabi? Como é que vocês conseguiram trabalhar esse desperdício alimentar e mudar esse direcionamento aí? O buffet sempre foi uma solução que a gente diria fácil, porque você precisa de uma cozinha otimizada em processos, né? Agora pensando um pouco em processos hoteleiros, tá? O assunto burocrático. Você tem uma série de processos que se as pessoas seguirem, você entrega bons pratos e o hóspede, em geral, faz o autosserviço, ele vai até lá e se serve. Então, a sua equipe de salão, que é o que a gente chama os garçons, que acompanham e tiram os pedidos, ela é uma equipe que precisa ter um treinamento diferente, ele praticamente tira os pedidos de bebidas, né? Então, ele é um serviço mais simples, pensando, gente, que 80% do público do Anavilhanas é estrangeiro. E que a gente sempre teve um entrave, que é como é que eu faço as pessoas aqui da comunidade, lembrando que grande parte é analfabeta funcional, a falar inglês e a entender as demandas. Então, o buffet era uma solução. Quando a gente começa a perceber a quantidade de desperdício que a gente tinha, e a gente começa a perceber que não está legal, a gente tinha 2 desafios, que era capacitar a cozinha para uma técnica empratada e uma técnica de boa qualidade, e treinar salão numa interlocução com os hóspedes em inglês, que pudesse tirar esses pedidos e entregá-los da melhor forma possível. Então, ele foi bastante desafiador. É um processo de treinamento que é contínuo, então ele não vai acabar nunca, mas que a gente conseguiu ótimos resultados. E aí depois a gente foi aprimorando coisas que a gente foi percebendo. Então, exemplo, a gente trabalhava com pratos que eram um pouquinho maiores, né, seguindo um pouco a lógica local, porque imagina você, chefe de cozinha, mas a cozinheira, o ajudante de cozinha, ele olhava e falava assim, não, eu preciso servir um prato reforçado para essa pessoa.
Isso é um sinal cultural de abundância, do bem receber. E aí a gente tem todo um trabalho de falar, olha, não, ele vai gostar se fizer um prato pequeno, se ele puder provar vários pratos. Então, o que você acha da gente reduzir a porção? Então, teve sempre esse cuidado da gente construir e a pessoa falar, olha, sua ideia faz sentido. Assim como eu já ouvi muitas vezes, não, sua ideia não faz sentido nenhum. E aí você fala, opa, então peraí, deixa eu repensar aqui alguns processos. Mas eu acho que isso tudo fez parte dessa cozinha que deixa de ser buffet e passa a ser à la carte. E aí, assim, a quantidade de desperdício é muito menor mesmo. De fato, é muito menor. Até porque... Desculpa, pode falar, Fê. Não, eu só ia falar, porque a gente tem a oportunidade de pedir meia porção. Então, a sobremesa, por exemplo, eram 4 meia porções, entendeu? Tipo, era maravilhoso, maravilhoso. Então, realmente, foi uma logística, assim, muito, muito legal. E é uma solução mesmo. Muito legal, Fabi, escutar como foi todo esse processo. E o que eu tiro aqui é que, na minha visão, olhando de fora, né, é assim, nem sempre o caminho mais sustentável, o caminho mais interessante para o hotel é o mais fácil, né? E são decisões difíceis que nós, como empreendedores, né, Fabi tocando a Navilhanos, mas, enfim, cada um dos nossos negócios, e você que está assistindo a gente, tocando, às vezes, o seu meio de hospedagem, o seu empreendimento hoteleiro, é justamente pensar o que talvez não seja o melhor. Na verdade, o que é o melhor caminho possível, mas que talvez não seja fácil, a gente tem que tomar decisões difíceis, que são processos longos, de aprendizado, de desenvolvimento, que podem gerar melhores resultados, né? Porque senão é muito fácil a gente só ficar com o status quo, que já acontece, que é assim mesmo, mas que não gera os melhores resultados ali no final do dia. E entrando talvez num ponto que para mim é muito caro, eu só botando um parênteses rápido, né? Eu estou terminando agora a formação de multiplicador B. E eu sei que a Navilhanos é uma empresa B certificado, que eu acho incrível também. Isso já dá mais indicativos, né, da sustentabilidade, da preocupação. Para quem não conhece o sistema B e as empresas B certificadas, eu vou só falar que existem 5 pilares, né, que são avaliados para qualquer empresa B, se não me falha a memória: meio ambiente, comunidade, a gente fala dos clientes, a gente fala de governança e a gente fala, eu estou me esquecendo agora de um pilar especial dos colaboradores. Obviamente, muito obrigado, Fabi. E a gente tem esses 5 pilares, né? 3, obviamente, dentro do social, o meio ambiente e a governança, que tem tudo a ver com a ESG. E eu queria ouvir um pouquinho mais de você, Fabi, de como é que foi esse processo de se tornar uma empresa B, de onde veio o interesse, como é que foi o processo para se tornar, se foi difícil, foi fácil. Eu queria entender mais dessa história toda. Bom, vamos lá. Quando a gente pensou em Sistema B, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site e conhecer quais eram os indicadores que eles me avaliariam. E aí eu percebi que grande parte o hotel já fazia há muito tempo. Só que a minha grande dificuldade era como é que eu comprovo isso? Porque tem uma série de processos que eles são orgânicos, que as coisas acontecem no dia a dia, que é um pouco disso que eu conto para vocês, que a gente vai mudar a forma de preparar aquilo. Isso é um treinamento. Eu tô lá com elas, ou o chefe de cozinha tá lá com a equipe, fazendo esse treinamento, conscientizando e tal. Mas como a gente documenta isso, né? E o Sistema B, ele traz essa necessidade. Ele fala, olha, que bom que você já faz essas práticas, então me mostre se de fato elas acontecem. E aí eu acho que essa foi a maior dificuldade, foi formalizar esses processos. Achei que foi super rico, porque uma vez que você formaliza esses processos, você também cria algumas ferramentas de controle, você começa a mensurar, então é muito positivo, né? No primeiro momento você fala, ai, não estou acreditando, quanto trabalho e tal, mas depois você vê um resultado bem positivo. Acho que essa foi a maior dificuldade. Agora, ficamos expert em documentar tudo. Agora tudo tem ata, tudo registra, tira foto, manda e-mail. Então agora somos mais organizados e formais nesses processos. Muito bom. Você vai, Fê? Sim, não, o que eu estava pensando aqui, o Sistema B, né, que é isso,
se a sustentabilidade é um processo que está no pilar da empresa, que já está na estratégia da empresa, né, ela é muito mais fácil depois para crescer, né, e para acontecer e para entrar nesse ciclo sustentável mesmo, né, de realmente trazer esse tempo, né, atemporal aí. Eu acho que ele é muito mais difícil, pegando esse gancho, Fê, de fato, para quem nunca pensou nesses processos, né? Porque, assim, eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que a gente já fazia há muito tempo. A gente tinha uma preocupação muito grande com o resíduo, porque a gente tem que cuidar do resíduo. Então, não é só o lado ambiental, era um lado em termos de custo e operação. Eu tinha que lidar com aquele resíduo. Como é que eu faço para reduzir? A primeira coisa era embalagem plástica. Então, já há muitos anos, a gente oferece água filtrada, a gente tem uma fonte que a cada 2 meses a gente faz análise dessa água para ter certeza que ela tem as melhores condições e tal. Então, já há muitos anos, o hóspede praticamente não compra água no hotel. A gente tem água em todo lugar. Ele vem para a viagem, ele ganha um squeeze, que é aquelas garrafinhas de ginástica, né? Para ele também, durante o passeio, abastecer essa água. Então, assim, é uma coisa que parece simples, mas que às vezes a gente não saca o impacto que ela tem, porque com isso a gente diminuiu muito o lixo de garrafa. E aí você pensa, não, mas era só usar a latinha da água mineral, que hoje a gente faz também, a nossa água mineral de fábrica, ela vem na latinha para não ser plástica. Mas mesmo assim, é uma coisa que a gente pensa e fala assim, mas por que o ser humano vai, né, comprar uma água enlatada se ele tem água disponível da Amazônia, uma super bem avaliada? Então, tem essas coisas que eu acho que são umas sacadas, que às vezes a gente tem, que não sabe a importância que elas têm, e isso faz toda a diferença para uma empresa sustentável, né? Eu acho que isso é uma coisa legal de contribuir, até para dar uma dica aí para quem tem hotel e tal, confiem na água, que é um bom caminho ali para gente. Fabi, eu ia falar exatamente isso. A gente entra agora num ponto que é o valor da sustentabilidade pelo hóspede, pelo consumidor, né? E essa ideia, né, de ter a garrafinha e você tem lá a fonte, aí antes de ir para um passeio, todo mundo vai lá e coloca água na sua garrafinha. Então, não existe você pegar uma latinha ou um plástico ou mesmo uma garrafa de vidro, né, para tomar a sua água. Sua água tá ali. Então, antes do passeio, enquanto você está lá na piscina, tal, você vai tomando a água da sua garrafinha. E é uma ideia maravilhosa, né, para os hotéis, hotelaria e etc. Principalmente os que estão nessa jornada aí do plastic free, né? Fabi, e aí eu acho que tem isso, né? É super complicado hoje em dia a gente falar do turista, né, sustentável, porque existe muito aquele prestação de serviço. Se eu estou pagando, né, eu quero o melhor serviço possível, e às vezes a sustentabilidade não nos atende nesse nível de intenção, né, de realmente de luxo, né? Então, como é que vocês lidam com isso? E se você tem algumas dicas para os turistas e também para os empreendedores de turismo no Brasil sobre a sustentabilidade, né? Se você teria alguma dica, alguma história aí. Eu acho que, assim, a gente sempre teve como foco oferecer o maior conforto possível, tá? E aí, entendendo o nosso público e o ticket médio que a gente se propõe a cobrar. Então, a gente nunca pôde cair em qualidade. Agora, a grande sacada é o que define a qualidade, o que o cliente deseja. Então, a gente faz umas pesquisas já há algum tempo com o próprio hóspede e eles preenchem essa pesquisa e dão feedbacks importantes para a gente de o que precisa e o que não precisa. Então, uma coisa assim importante, a energia, né? Por que a gente está tão preocupado com a energia, da energia ser limpa? Porque eu estou num lugar muito quente. Aqui a Amazônia é quente e úmida. Por mais que a gente tenha essa série de telas e janelas amplas, nas áreas sociais eu não tenho ar-condicionado e vou muito bem dessa forma. O hóspede acha maravilhoso e ele se sente integrado. Mas dentro do quarto, ali, quando ele está no chalé dele, querendo descansar, imagina que você passou um dia inteiro na trilha, fez um monte de atividades e tal. Então,
calor, gente, aqui é 35 graus e úmido. Então, o que a gente fez? A gente falou, olha, eu preciso ter um bom ar-condicionado. Eu preciso, não tem como, eu estou num lugar em que o hóspede tem essa demanda. Então, como é que eu garanto que essa energia do ar-condicionado seja a menos poluidora possível? Então, é daí que as coisas vão criando. Então, eu não tiro o ar-condicionado, eu garanto o bem-estar e o conforto, mas eu faço com que a fonte de energia que alimente ele seja a mais limpa possível. Então, eu acho que essa é um exemplo pequeno, mas de coisas que eu mantenho a qualidade, mas eu tento causar o menor impacto possível. E eu acho que quem trabalha com esse mercado de luxo tem que ser uma premissa, a gente não pode cair a qualidade. O hóspede quer ser bem servido. Imagina que você esteja num lugar super distante, muitas vezes o nosso hóspede estrangeiro, que como eu falei para vocês, é um percentual bastante grande, ele já viajou o mundo inteiro, então ele está disposto a ir para ali, mas ele não quer passar perrengue, né, digamos assim. Então a gente precisa garantir esse bem-estar. Então eu falo a mesma coisa com o nosso cardápio. A gente tem uma preocupação muito grande em oferecer os peixes da região, todos os hortifrutis que são produzidos na nossa agrofloresta, né, um cuidado com os ingredientes locais. Essa é uma preocupação. Mas, infelizmente, ou não, eu preciso ter um filé au poivre, eu preciso ter a opção para aqueles que preferem a carne, terem uma carne. Posso não estar de acordo, posso, né, ter a minha visão e tal, mas eu tenho que continuar oferecendo, afinal eu sou um empreendimento de luxo. Só que eu abro tantas opções da região, tantas opções que eu consigo tirar ali perto, que causam muito menos impacto, que às vezes ele fala, não quero de carne, eu vou testar esse peixe, vou testar esse legume, vou testar essa salada. E com isso a gente também amplia o repertório do hóspede, né, que é a forma como a gente gosta de chamar o turista, da melhor forma possível, porque ele experimenta coisas e ele se torna um pouquinho mais flexível. Talvez ele coma um dia menos na semana carne, sei lá. Uhum. E faz parte, né, dessa volta da Amazônia, ou dessa experiência na Amazônia, né? O que eu vou comer, quais são os sabores da Amazônia, né? Então, super legal. Só para não ficar no mudo, uma das coisas também que eu penso, sabe, e gostaria de ouvir de vocês, de você, né, é que a gente está falando, obviamente, de alguns desafios, alguns caminhos que vocês trilharam e vão trilhando, e vão aprendendo, e vão desenvolvendo, e a história toda é muito bonita, e o Anavilhanas, ele parece ser muito legal, mas eu queria ouvir de você, assim, nesse momento, quais são os desafios que vocês ainda têm, que talvez sejam ainda complexos e que talvez outros empreendimentos turísticos, né, outras empresas de meios de hospedagem, de uma maneira geral, também poderiam ouvir, e como vocês estão lidando com eles, obviamente, né? Eu tenho alguns que são desafios, mas eu diria até ameaças, assim, né, numa classificação. Eu acho que é a questão do fogo, para a gente que está na floresta, e vocês têm acompanhado, Pantanal está numa situação super complicada, os arredores, né, da Amazônia também estão. Na região que nós estamos ainda é muito bem preservado e muito bem cuidado, mas me causa um certo pânico a forma como a gente lida com esse fogo, a forma como eu sinto pouco engajamento na esfera municipal, estadual e também federal de políticas que evitem esse tipo de trato, né? Então, eu acho essa uma questão importante, acho que precisaria sair aqui dessa discussão que a gente tem e chegar em outras esferas para que tivessem ações efetivas para que isso não acontecesse. Então, e aí eu estou falando de processo de grilagem, eu estou falando de legalização de terra que era terra da União, problemas grandes que a gente precisaria cuidar com maior carinho para o turismo e né, para esse turismo de sustentabilidade, para esse turismo de menor impacto. Aí a gente também tem alguns outros desafios que eu acho que é a escolaridade, que também é um outro âmbito, né? A gente está falando de uma região do país, a gente está muito próximo a Manaus, a 2h30 hoje, agora tem estrada, então a gente consegue algumas coisas fazer por estrada, embora grande parte seja por água, mas numa região em que a escolaridade é muito baixa, as escolas têm poucos dias letivos. Se vocês acompanharem indicadores e alguns números importantes, IDH e tudo mais, ainda é um município bastante desassistido, então imagina o trabalho que a gente tem de formação desses profissionais
profissionais que trabalham com a gente. Então, é uma dedicação muito grande e que cabe também, acaba sobrando para o empreendedor todo um trabalho de educação que se imaginava de outras esferas, como municipal, estadual e assim por diante. Então, acho que isso também é importante e acho um grande desafio. No nosso dia a dia, eu acho que teriam, assim, sempre pequenas, a gente está sempre cheio de desafios aqui no dia a dia, mas a gente vai contornando e tentando. Agora a gente está terminando uma construção bastante legal, que fica a 50 quilômetros do Anavilhanas. A gente costuma dizer que o Anavilhanas já está num lugar bastante privilegiado, bastante isolado, mas a gente tem uma área 50 quilômetros acima, onde a gente já tem um serviço de passeio e com um restaurante gostoso para o pessoal fazer o passeio e depois almoçar com a gente, mas agora a gente está construindo uma grande casa, como se fosse uma grande oca, com muitas aspas, para que as pessoas possam pernoitar no meio da floresta, nesse lugar especial. Então esse é um novo desafio que a gente trouxe para ter mais um passeio especial, para trazer outras coisas para o nosso hóspede. Então, e aí todo o serviço que isso inclui é bastante desafiador. E só um ponto, Fabi, que eu acho que vale para todo mundo que está assistindo, pelo menos é o que está ressoando muito em mim, né? Como vocês abraçam todos esses desafios. E mais do que isso, como vocês transformam os desafios ou em desenvolvimento local ou em experiências positivas para os turistas, né? E eu acho que, obviamente, estar no meio da floresta amazônica já é uma experiência assim, sem igual, mas ouvir todos esses relatos que você está trazendo me trazem muito a isso, sabe? A experiência que, do meu ponto de vista, como turista, que gosto de ser também, é essencial para qualquer viagem, para qualquer, enfim, destino que eu vá conhecer e vá ficar. Então, muito legal. A gente está chegando mais ou menos no final do nosso bate-papo, e aí eu queria só fazer mais uma pergunta, jogar para a Fê também, se ela quiser fazer mais alguma última pergunta, e, obviamente, dar espaço para você, Fabi, mandar a mensagem que você quiser. A minha última, ela tem muito liga com quais dicas você daria para os meios de hospedagem que também estão em regiões mais ermas, mais afastadas, assim, da tua experiência, o que você acha que vale a pena, assim, para as pessoas que estão tocando empreendimentos turísticos, né, terem cuidado quando se fala de práticas ESG, de práticas sustentáveis, em lugares que, obviamente, são protegidos ou estão privilegiados pela natureza, assim, por assim dizer. Bom, eu diria que o primeiro passo é ficar um pouquinho ali, morar um pouquinho, não precisamos ficar 4 anos como nós ficamos, mas vivenciar um pouco aquela realidade para entender um pouco como as pessoas lidam com os problemas, porque todo mundo tem problema em qualquer lugar do globo, mas quando você observa como o outro lida, isso te dá ideias de o que você vai fazer ali para empreender, para a coisa funcionar e tal. Então, acho que essa é uma dica importante, que é viver profundamente aquela cultura, aquele lugar que você vai escolher para construir o seu empreendimento, né? Eu acho que estudar um pouquinho quais são as premissas que tem em termos ambientais naquela região. Então, se é uma área de APP, quanto que tem que ter de recuo, o que você tem que respeitar, a distância de rios, que tipo de construção, quanto que ela precisa ter de perfuração, você precisa tirar aquela mata que tem ali, ou você consegue usar alguma estratégia construtiva que cause menos impacto. Eu acho que isso é bem importante, né, entender um pouco as questões ambientais ali de onde você for escolher. E eu gosto de apostar em pequenos empreendimentos. Eu gosto de acreditar que é melhor você começar pequeno, e aí você constrói dinâmicas e funcionamentos, e se você achar que a sua demanda aumentou, que a coisa aumentou, aí a gente constrói um outro núcleo, e vai construindo núcleos, mas eu não acredito muito em coisas muito megalos, pensando em sustentabilidade, né, claro, com esse recorte. Se eu tivesse em um outro projeto, num outro lugar, talvez não seria isso, talvez numa praia, a linguagem não seria essa. Mas em lugares, por exemplo, de mata, eu sugiro pequenos empreendimentos, porque eles são muito mais controláveis e você consegue melhorar o impacto, diminuir cada vez mais o lado negativo daquilo que você gera. Acho que essas são as dicas principais. Muito bom, Fabi. E eu estava lembrando aqui, te escutando, quando teve a seca do Rio Negro na Amazônia, e a Fabi chegava na aula super preocupada, né? E eu só pensava assim, imagina os hotéis, né? Ou imagina as empresas que
que estão inseridas dentro disso, né? É uma loucura, é uma montanha-russa de emoções mesmo, né? Quando a gente tá lá no hotel, a gente desce e já chega no rio, e é maravilhoso, gente, porque tem um deck, a gente nada no rio, pega barco, né? Então é realmente uma atração, né? O rio maravilhoso ali. Mas a gente viu fotos enquanto a gente estava lá que o rio estava seco, lá para frente, lá. Então, realmente, imagina esse coraçãozinho aí, né, Fabi? Como a natureza como atração e também, né, todo esse movimento em torno da natureza, né, também, hoje em dia, com a questão climática, não deve ser fácil, não, para os empreendedores. Não, eu ia só comentar que, de fato, assim, as secas que a gente teve o ano passado, espero que a gente não vivencie novamente, assim, foi bem assustadora, mas é isso, você ter sempre um plano A gente brinca, eu e o Guto, que além do B, a gente tem o C, entendeu? Então, você ter planos B e C são fundamentais para quem faz o nosso tipo de turismo. Mas, no fim, deu tudo certo, ainda bem. É muito bom, admiro muito. Acho que alguma coisa, Rafa, mais alguma pergunta mais? Então, Fabi, já deixo aqui meu agradecimento, admiro muito, parabéns, super sucesso para o Anavilhanas, toda essa riqueza de natureza, pessoas, todas as comunidades juntas aí que eu vivenciei aí, que seja cada vez mais abundante aí esse negócio de vocês. Maravilhoso. Obrigada por participar e compartilhar tudo isso com a gente, né? Uma aula aqui. Prazer. Te falei, ia ser muito bom. Prazer enorme. Realmente. Desculpa, Fabi, pode falar. Não, e agradecer a Fê, fiquei até rosinha, assim, lisonjeada. Obrigada. Agradeço. Não, a gente só tem a agradecer, Fabi, assim, conhecer toda a história do Anavilhanas, né? Todos os passos que vocês deram desde o começo, de morar na região, de conhecer todos os cuidados com a arquitetura, com a comunidade local, com a parte de resíduos, a parte de alimentação, né? Vocês terem uma agrofloresta, todo esse processo, vocês serem empresa B, enfim, eu fico feliz demais de poder estar aqui trocando com você, de conhecer um pouquinho mais da história. Muito em breve estarei aí, mais cedo ou mais tarde, já é um sonho antigo, ficou ainda mais forte. Vou eu, minha mulher, nossa filhota, para conhecer, porque realmente estar na Floresta Amazônica deve ser uma experiência incrível. Para você que está assistindo a gente, tem a possibilidade de ir, vá conhecer, porque, de fato, é um empreendimento diferenciado e, para eu que estou olhando de fora, né, eu fico bem contente de estar acompanhando. Fabi, vou deixar você mandar uma última palavra para quem está assistindo a gente e aí a gente encerra. Só para trazer aqui, gente, só a Fabi e o Guto são sócios do Anavilhana Jungle, mas tem outro hotel em Manaus, então lá em Manaus tem um hotel maravilhoso também, né? Às vezes chega em Manaus para ter uma ponte antes de ir para o Anavilhanas, que eu acho também super legal conhecer. Eu não lembro o nome, Fabi, mas super fica a dica aí. Obrigada, é o Vila Amazônia, é o Hotel Vila Amazônia, que é uma casa histórica no centro, pertinho do Teatro Amazonas. E aí a pegada ali é mais cultural e mostrar um outro lado da Amazônia, mas que também vale a pena. Obrigada, Fê, obrigada, Rafa, adorei a conversa. Acho que a mensagem que eu queria dar é: vamos manter a Amazônia de pé, porque ela é muito melhor para todo mundo de pé do que sair tacando fogo, queimando e outras oportunidades. A gente tem terra no Brasil para toda a produção de alimento que a gente precisar, já devastada, então a gente não precisa derrubar mais nada para isso. Acho que é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Beijo para vocês. Maravilhosa mensagem. Fabi, muito obrigado. Fê, mais uma vez, ótimo estar aqui com você, trocando, né, mais e trazendo mais boas práticas de sustentabilidade, ESG, para você que está assistindo a gente, para você que curte o IBESG Talks, assina aqui, acompanha a gente. Quase toda semana está saindo conteúdo novo por aqui. Eu só tenho a agradecer a Fabi, foram experiências incríveis aqui que a gente ouviu um pouquinho mais. Um grande abraço para você que assiste a gente e até a próxima. Obrigada, Rafa. Obrigada. Tchau, tchau.